Ai, Deus do céu. Saindo do cenário, pois é. Agora, notícia triste. Morreu ontem Edson Arantes do Nascimento, com 82 anos. Nosso grandioso rei de futebol, Pelé. Thalita Sabrina, ela está lá no Trapiche da Barra, no estádio Rei Pelé, o estádio que leva o nome do rei. Mais uma vez eu digo, um homem que levou para o mundo o esporte brasileiro. Esporte forte, fervoroso, cheio de vitórias. Não é isso, Thalita? Fique à vontade. Olá, Luiz Uchoa, mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando no Plantão Alagoas. Ontem nós recebemos essa notícia lamentável a respeito da morte do nosso rei do futebol, né? Você acabou de dizer aí que levou o nome do futebol brasileiro mundo afora, e eu até acrescento o bom e velho futebol brasileiro que inspira muitos jovens até os dias atuais. Quem não viu o rei jogando em campo, teve a honra de ver as imagens e pôde ver como ele jogava bem, como só ele conseguia dominar aquela bola no peito, jogar no chão e, claro, fazer golaços. Foi o primeiro jogador do mundo a atingir a marca aí do milésimo gol. Inclusive, o milésimo gol, Luiz Uchoa, é o pênalti em que ele foi marcado por um alagoano, viu? E o Rei Pelé tinha sim uma ligação aqui com o estádio de Alagoas e por isso o estádio acabou ganhando o nome dele. A história é engraçada, porque o estádio ia levar o nome do governador da época, Lamento Filho. Só que aí o Brasil tinha acabado de conquistar, o Pelé, na verdade, tinha acabado de conquistar pela seleção brasileira o tricampeonato. E durante uma comemoração, o governador viu os alagoanos comemorando ali com muita ênfase o título e também o desempenho do Rei Pelé. E aí decidiu que o estádio ia ganhar o nome do rei, e aí ficou o nosso estádio Rei Pelé. E o Rei Pelé esteve aqui no estado de Alagoas, primeiro em julho de 1965, para um jogo na Pajuçara, um amistoso contra o CRB. Ele jogava pelo Santos, time brasileiro aí que defendeu ao longo da sua vida. Naquela época, o Santos venceu o CRB por 6-0. Depois, o Rei Pelé voltou para a inauguração do estádio Rei Pelé, que, como a gente já contou, né, ganhou aí uma homenagem, ele ganhou essa homenagem do governador, e aí ele esteve aqui em 1970 para a inauguração do estádio. Depois, durante essa visita dele para a inauguração, ele participou de mais um jogo, dessa vez com o time do Santos, dessa vez contra a seleção alagoana. Inclusive foi aí a marca histórica da inauguração do estádio. Em 2010, o rei retornou aqui para o estado de Alagoas para a reinauguração do estádio. Inclusive, na época, sobrevoou algumas cidades aqui do estado de Alagoas, porque o estado estava enfrentando uma situação aí relacionada a chuvas, muitas pessoas precisando de auxílio. Ele teve também esse papel social, como teve um papel social ao longo de toda a sua história. E aqui no Rei Pelé, durante a visita, ele deixou aí essa marca, o registro dos seus pés que trouxeram muita alegria para os brasileiros, muita alegria. Muitas pessoas vibravam aí com a história do rei, com o desempenho dele em campo. Só ele tinha aquele jeito único dele de jogar e fazia muito bonito. Inclusive, essa imagem é emocionante, você vê aí o registro dos pés do rei, né? Esses pés que, como eu disse, trouxeram muita alegria para o povo brasileiro, e esse povo que ainda é muito inspirado pelo Rei Pelé, que infelizmente nos deixou. Inclusive, com toda essa ligação dele ao esporte, ele foi o primeiro ministro de esportes aqui do nosso país. E logo mais cedo, o Luiz Uchoa, aqui no estádio Rei Pelé, né, que ganhou esse nome, ele foi homenageado grandiosamente, teve esse estádio em seu nome para demonstrar todo o carinho do povo alagoano. Eu vou tentar abrir a porta aqui do Hall da Fama para sair um pouquinho, Luiz Uchoa, porque aqui, logo pela manhã, essas bandeiras de luto foram hasteadas aqui em homenagem ao rei, também demonstrando esse momento de luto do povo alagoano pela morte do nosso rei do futebol,
o Rei Pelé, e a gente lamenta a morte de um ídolo, né? Agora nós vamos ficar com as imagens. Olha só, mais um pouquinho aqui da história do rei. Aqui no estádio Rei Pelé tem muitas imagens do rei, tem também, como eu acabei de mostrar, essa marca registrada dos pés dele, mas aqui do lado de fora tem aí as imagens da visita dele aqui no estado de Alagoas. Por vários trechos aqui do Hall da Fama tem fotos aí relembrando essas passagens do Rei Pelé, inclusive ele jogando, atuando, ele cumprimentando as pessoas durante as suas passagens aqui pelo estado de Alagoas. Tem inclusive imagens aqui da construção do Rei Pelé, quando o estádio ainda estava sendo construído, que essa homenagem estava aí sendo preparada. E aqui a gente consegue ver um pouquinho dessa história e dessa relação do nosso Rei Pelé com o nosso estado de Alagoas. Luiz Uchoa, o estado, assim como o Brasil e o mundo, está de luto em relação a essa situação. Inclusive, tanto o CSA como o CRB emitiram notas aí lamentando a morte do rei, que depois de enfrentar um câncer, infelizmente, acabou não resistindo e nos deixou ontem. Eu volto com você aí no estúdio, Luiz Uchoa. Ok, Thalita, você falou muito bem aí, não só o Brasil, mas como o mundo inteiro está em luto. Aqui a trajetória de vitórias, conquistas, alegrias, mas a vida é um ciclo. Ciclo esse que você vai conquistando, vai perdendo, vai sorrindo, chorando. E no fim, é um só, irmão. É um só, é a morte. Todos nós temos a certeza da morte. Agora, talvez, não para nós aqui, que a gente não sabe como funciona outro plano espiritual, mas talvez, para esse homem aqui que teve várias conquistas na vida, várias vitórias, a maior vitória da vida dele possa ter sido essa. Aí você diz, com a morte? Sim. Quando se encerra um ciclo, se começa um outro. E assim a vida segue. Que Deus abençoe a família, que Deus abençoe a todos nós.